Boa tarde, amigos. Jornal Forquilinhas. Estamos no gabinete do vereador Nardi, mais uma vez, trazendo algumas demandas da comunidade, né? Obrigado, vereador, por nos atender. Nós tivemos recentemente, juntos, numa manifestação na região da Apotecas, sobre aquela área destinada para o Cadeião, para o centro de triagem. Então nós vemos aqui, representando a comunidade da região da Apotecas ali, estou muito apreensiva, o pessoal ali está apreensivo, saber do senhor como é que está, que ações estão sendo tomadas ali para impedir que esse cadeião vá para se instalar naquela região ali, que já sofre tanto com o problema da Casan ali, da estação de tratamento e outras demandas ali de lixão, enfim. Como é que está isso? Boa tarde a todos. Existe a preocupação sim, porque houve uma decisão judicial na semana passada determinando que os dois terrenos do loteamento Recanto da Natureza, que são áreas institucionais, então o loteamento Recanto da Natureza é esse aqui, então os lotes estão aqui na parte alta, dois lotes, então essa imagem aqui mais ampliada é essa aqui, então esses dois lotes que são áreas institucionais, essas matrículas desses imóveis fossem destinadas ao governo do estado para construir aqui o cadeião. O processo judicial que deu esse despacho, que o juiz deu o despacho, era um processo que o governo do estado, a Secretaria de Justiça, moveu contra o município de São José, solicitando para que fosse emitido o alvará de construção para o cadeião aqui na área industrial, um terreno do governo do estado. Então nós tivemos uma primeira vitória onde o terreno ali foi descartado, porém nós tivemos esse revés, onde foi determinado esses dois terrenos de área institucional do município. A área institucional ele é destinado para atender os moradores do entorno, então as pessoas que vão se instalar em um determinado loteamento, eles precisam de escola, precisam de creche, precisam de posto de saúde, precisam de equipamentos públicos, área de lazer, equipamentos públicos para serem inseridos naquela região que estão sendo instalados. E para isso que serve a área institucional, para atender a comunidade que chega. Então a área institucional ela não pode. Então para você desafetar uma área institucional, você precisa ter uma contrapartida, um terreno destinado na compensação desta área institucional, na troca, e tem que ter um projeto de lei na Câmara de Vereadores autorizando essa desafetação. Aqui é unânime na Câmara de Vereadores, os vereadores não aprovarão um projeto dessa natureza, até porque entendem que aquele terreno não é para essa finalidade. E o que a gente precisa se pensar é como contribuir para a segurança pública, qual seria o melhor local. Existem áreas hoje que não existe ocupação no seu entorno, eu diria ocupação no entorno, área urbana aí no raio de 2 km. Nós temos áreas lá no Alto Forquilhas, próximo ao contorno viário, que poderiam servir para esse tipo de finalidade, e aí consultar a população numa consulta pública, numa audiência pública, apresentando, temos essa alternativa, essa alternativa, essa alternativa. Qual a audiência pública, a comunidade, a população aprovaria? Então, no meu entendimento, ali é uma área institucional, não passa projeto na Câmara de Vereadores, a decisão do juiz, ele bota um ou, então ele diz matrícula tal dos terrenos do loteamento Recanto da Natureza, ou outras áreas que o município vier a dispor. Então, agora precisa que o município, que a Procuradoria do município, a Prefeitura, entre com um agravo, com uma contestação dessa decisão judicial, um recurso, e aí dispor de outras áreas. Olha, esse aqui do Recanto da Natureza eu não permito, mas eu tenho este terreno que o governo do estado pode fazer análise para ver se o município vai ter que contestar perante o juízo. Exatamente, e aí nós temos um prazo. Na segunda-feira, 3 horas da tarde, o procurador municipal vai estar aqui na Câmara de Vereadores conversando com os vereadores, explicando quais são os caminhos. Ele já encontrou ali 3 pontos que dá para contestar e ele vai entrar com essa manifestação jurídica, com essa peça jurídica, justamente para não ter o cadeião ali no Recanto da Natureza. A Prefeitura também não quer... Vai recorrer desta decisão judicial, exatamente. E já apontou um outro caminho, uma outra solução? A Prefeitura já estudou um outro terreno que possa... A Prefeitura, na época, eu não acompanhei, mas a Prefeitura apresentou 10 áreas no município de São José para o governo do estado. E das 10 áreas que foram apresentadas, as 2 que mais interessaram ao governo do estado foi justamente essas do Recanto da Natureza, por serem as mais próximas do centro urbano. Então, ali eu acho que não deveria ter sido apresentado aquele para a construção do cadeião. Do cadeião. Isso. E aí, porque eles vieram para a audiência achando que eles sairiam
um despacho de autorização do alvará de construção. Então eles não ganharam isso. E a ideia o que era? Existe um recurso hoje em conta do governo do estado, do Fundo Nacional de Segurança, para investir 30 milhões em ampliação de vagas de cadeia pública dentro do estado. E esse recurso, tem que, se não for utilizado até dia 31/12 de 2018, ele volta para o governo federal. Então ele precisa gastar. Então se tu olhar na notícia de ontem o governador do estado teve uma audiência pública, fez uma coletiva, não foi uma audiência pública, foi uma coletiva de imprensa, onde ele decretou situação de calamidade, de emergência no sistema prisional, no número de vagas, porque com decreto de emergência ele pode dispensar a licitação para fazer novas contratações sem a burocracia do processo licitatório, tem prazos que têm que ser respeitados, para poder utilizar esses recursos diretamente nas emergências que ele tem. E ele apresentou um mapa, está na reportagem, um mapa de onde vão ser as ampliações de vagas, que está quase 1.500 vagas a mais. E se você olhar, a localização de São José não aparece mais naquele mapa. Então eles já consideraram, em função desse revés que tiveram, porque eles teriam que pagar por esse terreno. Então a prefeitura botou um preço de 8 milhões de reais. Então o governo do estado não tem hoje 8 milhões para fazer o aporte à prefeitura de São José para ficar de posse do terreno. Então como não tem 8 milhões, ele precisa gastar 30, que é do fundo de segurança, então eles vão gastar esses 30 milhões em outras áreas de ampliação, em outras áreas. Não seria uma alternativa em São Pedro de Alcântara fazer um anexo ali para o cadeião? Seria uma alternativa, e aí nós teríamos, ali já existe já o passivo ali de São Pedro de Alcântara, então o município de São Pedro de Alcântara, mas faz parte da comarca de São José. Exato. A comarca de São José, ela é formada pelos municípios de São José e São Pedro de Alcântara. Então cada comarca precisa ter uma cadeia pública. Isso. Então se a cadeia pública for ao lado, anexo ao presídio de São Pedro de Alcântara, seria mais fácil, porque lá já tem um complexo já tem uma estrutura montada, né? de segurança, exatamente. Só que a função, porque se tu for na lei de execuções penais, a cadeia pública ela tem que estar afastada do centro urbano. Não, desculpa, o presídio tem que estar afastado do centro urbano. E a cadeia pública, de triagem, que é a cadeia pública, que a cadeia pública tem que estar próximo do centro urbano. Então talvez nesta questão não daria para colocar ao lado da penitenciária, não presídio, a penitenciária de São Pedro de Alcântara. Então talvez aí não fechasse pela lei de execução penal. Mas a Secretaria de Segurança e Justiça, que é o órgão que está pleiteando a construção, ela precisa estudar regiões que ainda não tenha o seu entorno ocupado. Ali no Recanto da Natureza nós temos o loteamento do Recanto da Natureza, nós temos o Jardim Botânico. De franca expansão do município. Franca expansão. E já tem o passivo daquela Lagoa da Kazan. Exato. Né, que foi feito... E o lixão? Qual lixão? Ali para ser instalado uma usina de tratamento. Isso... De resíduos sólidos, né? Ali isso eu já ouvi, mas hoje aquela área, ela no plano diretor, ela não permite construção. Então se você fala de uma central de triagem, tem que vir para essa Câmara também um projeto de lei para mudar a ocupação daquele solo. E aí o meu voto é contrário. Então vindo para se fazer, então hoje não tem como fazer um lixão ali, ou de centro de resíduos sólidos, que o pessoal estava apreensivo ali. O que precisa aquela área ali é fomentar o esporte. Ela já está ali destinada a isso. Isso aí lá em 2002, ali, quando foi criado, era para ser o centro esportivo. Tem um motódromo ali, né? Tem um motocross, tem aquele campo de futebol que a gente precisa destinar para a comunidade de novo. Tem uma ocupação ali que tem uma ordem de despejo do cidadão que se apossou indevidamente ali daquele espaço público e mora ali. Então está num processo de finalização, de retirada desse particular ali da área pública, para que a gente possa reformar aquele campo e dotar ele de condições para a comunidade usar. Então ali já existe o campo, já existe o motocross e deve vir ali outros equipamentos esportivos para a finalidade de fomentar. Uma questão que o senhor abordou também, que nós já em outras matérias já fizemos, é a questão do crescimento dos bairros e o não acompanhamento do transporte público, dos ônibus. As linhas de ônibus continuam com os mesmos horários e itinerários. Isso aí, o senhor já encampou aqui uma audiência pública do transporte coletivo, que nós acompanhamos,
E agora também teve recentemente no DETER, né, para ver a possibilidade de ampliação dessas linhas, né? Isso. Qual é a resposta que obteve lá? Na realidade, a gente conversou com o presidente do DETER, o senhor Fúvio Brasil Rosar. Nós conversamos com ele na semana passada e ontem eu estive na Transporte Coletivo Biguaçu levando a mesma demanda. Um próximo passo é a gente unir as duas empresas, a Estrela e a Biguaçu, o DETER e os gestores municipais numa mesma mesa para a gente tentar solucionar o problema. Hoje existe um projeto de transporte metropolitano desenvolvido por um órgão que foi criado pelo governo do estado, chama-se SUDEF, que precisa de uma lei para ser aprovada na Assembleia Legislativa para poder licitar o sistema de transporte público metropolitano. E essas empresas, os contratos estão vencendo, né? Eles já estão vencidos. Já estão vencidos, estão operando sem contrato. Sem contrato. Só que para a empresa é ruim eles estarem operando sem contrato. Fica numa situação jurídica frágil. Só que ele precisa... Não dá segurança jurídica para eles trabalharem e investirem também. Só que as empresas elas precisam que os órgãos públicos coloquem o processo licitatório em campo. Eu tenho batalhado, tenho tentado com a prefeita Adeliana e ela já sinalizou positivamente que se até final de julho não for colocada a licitação do transporte metropolitano, ela vai colocar a licitação do transporte público municipal. Só que daí nós vamos ter que desenvolver de novo todo o escopo, o estudo, e aí a licitação do municipal vai acontecer em janeiro, fevereiro do ano que vem. Então nós teríamos 6 meses para poder construir o nosso sistema de transporte público municipal. E o que eu sonho para o sistema de transporte público municipal é que o morador de São José possa se deslocar de uma região de São José até a outra região de São José, independente do local que ele esteja, pagando a mesma passagem. Então, integrado, né? Vamos terminais de integração. No mínimo com 3 terminais de integração. Nós precisamos lá na região da Forquilhas, ali pela região do Lisboa, eu penso até o Parque Linear do Lisboa, ele seria um bom... Na frente aqui tem um espaço bom. As duas ruas laterais, transformar ela em uma única, transformar ela em um terminal de integração. Porque hoje tu tens ali das linhas da Estrela, tu tens, vamos falar rapidamente, tu tens o Alto Forquilha, tu tens o Vila Formosa, Los Angeles, Dona Zenaide, Lisboa, tu tens uma outra ali aqui do Círio Martins, tu tens outro do Recanto da Natureza, tu tem 10, 15 linhas que passam a menos de 1 quilômetro uma da outra. E todas elas ocupam o mesmo trajeto que é a vereadora Arthur Mariano dentro da Forquilinha. Tu passa todas as linhas do mesmo caminho. Sufoca o trânsito. Que sufoca o trânsito. Então por que não, se tu estás andando grandes quilometragem, com um ônibus muitas vezes ociosos, porque ele só lota no horário de pico. Depois ele estava rodando com 5, 6, 10, 20 passageiros dentro do ônibus. Então por que não juntar todas essas linhas num ponto de convergência, que seria o Parque Linear ali do Lisboa, e dali da Forquilhas tu fazer a escolha. Eu quero ir ao Zanelato. Então nós temos aqui, ó, então, se tu pegar aqui no mapa, aqui, ó, o Lisboa está aqui. Ó. Então todos os ônibus que circulam nessa região, eles caem aqui na Forquilinha, eles vêm aqui pelo Cobrasol e vão embora para a ponte. Vamos dar mais uma diminuidinha aqui para você enxergar. Poxa, só que daqui até o Zanelato está ali, ó. Olha a distância que eu tenho aqui. 3, 4 quilômetros. Então, tu converge todo mundo para cá e aqui tu tens 4, 5 opções. Eu quero um direto para o centro de Florianópolis. Eu vou embarcar num sem parar, no horário de pico, todo mundo dentro daquele ônibus, confortável, um particular, não para mais, não para em ponto nenhum, direto, centro de Florianópolis. Ah não, eu quero ir pelo Continente Parque. Então vai ter um que vai sair pelo Rodeio, por ali, vai passar pelo Sertão, vai sair ali no Continente Parque para fazer o caminho. Ah, eu quero ir pro Cobrasol, eu vou ter um outro que vai passar pela Arthur Mariano, vai fazer o circular pelo Cobrasol e ele pode retornar por Barreiros. 4, 5 opções, mas tu converge essas pessoas num ponto de concentração, que um outro ponto de concentração seria a beira-mar aqui de São José. Seria o segundo local onde você teria que trazer as linhas e daí tu comunicar esses pontos de convergência e aí a pessoa teria que saltar de um ônibus para pegar o outro sem pagar uma próxima passagem. Isso tem avançado nessas conversas. A gente avança, só que não tem o embasamento jurídico ou a segurança jurídica para as empresas procederem com as mudanças.
Então, se a gente vai alterar o sistema de transporte municipal, nós vamos prejudicar... O contrato em pauta ali para se negociar. Exatamente. O que eu falei para Transporte Biguaçu ontem foi o seguinte: vamos construir, a prefeitura constrói o sistema de transporte público municipal, e se vocês participarem e forem os vencedores desse sistema de transporte dentro de um consórcio, de qualquer forma que seja, vamos fazer os 3 terminais de integração, que eu penso, um ali em Barreiros, próximo ao Bela Vista, onde tem aqueles 2 túneis ali, onde tem a Polícia Rodoviária Federal. Lá de cima tem um terreno que é do governo do estado, do DNR, antigo DNR. Sim. Naquele terreno ali sendo um terminal de integração, todas as linhas convergirem para ali, aqui na Beira-Mar 1 e lá no Parque Linear do Lisboa o terceiro. E aí você faz essa triangulação, você vem daqui para cá, por trás, ou você vem daqui para o Cobrasol, e aqui do Cobrasol, ali próximo ao Shopping Itaguaçu, onde é o DNR, aqui você faz a ligação. Aqui você constrói um cinturão atendendo todos os bairros de São José. E desses 2 pontos aqui, sairiam os ônibus que hoje, porque tu pega aqui a região aqui da Transporte Coletivo do Iguaçu, ele tem o Zé Nitro, Dona Wanda, Dona Adélia, Catarina, São Pedro, Barreiros, Bela Vista. Ele tem um monte de linha que sai de dentro de São José. O Zanelato, o Zé Nitro, são tudo linha que sai daqui de dentro. Todas elas saem dentro do distrito de Barreiros. Para que sair todos esses ônibus jogar dentro da Alberto Leal? Porque tu bota dentro da Alberto Leal 750 ônibus passando no dia, dentro de uma via só. Então tu converge todo ele para esse terreno ali, e a pessoa, eu quero ir para o centro de Florianópolis, você vai saltar, vai embarcar num ônibus, e aí tu vai fazer o transporte intermunicipal, saindo de São José e indo para Florianópolis. Então você está num transporte municipal, que nós temos a condição de construir agora com a prefeita, a partir de julho, se ela assim achar interessante, faz o transporte público municipal, e aí elimina todas as linhas, porque elas passam a ser, todas essas linhas que eu te falei da Transporte do Iguaçu, passam a ser linhas municipais. Vai ter a linha do Zé Nitro, do São Pedro, do Barreiros, do Bela Vista, mas todas elas vindo até este ponto. E aqui você vai ter um ônibus São José Florianópolis. Então tu embarcou no ônibus do São Pedro, ou do Catarina, você vai até o Bela Vista. Ele me custou quanto? R$3,50. O ônibus hoje custa 4 e pouco. Eu saltei dele e embarquei com o meu cartão no ônibus intermunicipal. Eu vou pagar a diferença. Eu vou pagar mais R$1 e pouco, da diferença que hoje é o custo, e aí eu vou atravessar a divisa. Porque hoje, na passagem que você tem desta linha, se tu embarcar lá no Zanelato e saltar na Roberto Leal, tu não saiu do município, mas tu está num ônibus intermunicipal, você paga a taxa de embarque no município de origem, que é São José, e o desembarque no município de Florianópolis, que é o município de destino. Essa taxa de embarque e de desembarque, a empresa paga por DETER. Só que o ônibus não saiu de São José. A pessoa não embarcou num terminal em São José e não desembarcou num terminal em Florianópolis. Então, onde é que está este custo? O usuário está pagando. Então, nós temos que fazer o quê? O transporte público municipal integrado com o intermunicipal. E daí vai sair uma linha só tronco. São José, Florianópolis. Vai ter mais de uma linha, né? Pode ter uma São José, Florianópolis via Alberto Leal, São José, Florianópolis via Beira-Mar de São José.